escurecia sobre Jerusalém. Mas o que se aproximava não era apenas a noite. Era o 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. No horizonte, uma tempestade de ferro e fogo marchava sem piedade. A Babilônia havia despertado. Os portões sagrados ruíram. O templo foi profanado. Príncipes e sacerdotes foram lançados em correntes, seus gritos calados pela poeira do exílio. Entre eles estava um jovem cujo destino mudaria o curso da história. Seu nome era Daniel. Mas essa não é apenas a história de um cativo. Não é apenas o relato de um profeta em terra estranha. É o início de uma guerra invisível entre reinos humanos e decretos eternos. É um sussurro vindo das eras. Um aviso para todos os tempos. Alguns dizem que Daniel falou do passado. Outros que ele enxergou o fim. E se as palavras que foram seladas por séculos estão prestes a se cumprir? E os sábios entenderão. Jerusalém arde em chamas. O céu está coberto por nuvens escuras, como se o próprio firmamento lamentasse o que acontecia. Entre os gritos, o tilintar de espadas e o estalar das muralhas em colapso, o exército babilônico avança implacável. Nabucodonosor, rei da Babilônia, observa a cidade sagrada a ser tomada. Seus olhos não demonstram piedade. Ao seu lado, conselheiros anotam nomes, riquezas e ordenam a separação dos jovens mais promissores. Dos escombros, 4 adolescentes são arrastados: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Suas roupas estão sujas, mas o olhar permanece firme. São levados para uma terra estrangeira, onde seus nomes, cultura e fé seriam postos à prova. No coração da Babilônia, os portões do palácio se abrem como a boca de um monstro faminto. Ali, sob o comando de Aspenaz, chefe dos oficiais do rei, os jovens são rebatizados. Daniel se torna Beltesazar, Hananias é chamado Sadraque, Misael é renomeado Mesaque, e Azarias recebe o nome de Abed-nego. No salão do treinamento, iguarias finas, carnes suculentas e vinhos aromáticos são servidos. Mas Daniel observa com desconfiança. Não era apenas comida, era consagração. Os alimentos e bebidas haviam sido oferecidos aos deuses babilônicos. Com coragem, ele se aproxima de Aspenaz. Peço-lhe que não me obrigue a me contaminar com a comida e o vinho do rei. Aspenaz hesita. Ele simpatiza com Daniel, mas teme a ira de Nabucodonosor. Daniel insiste. Propõe um teste. Experimente seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens. A proposta é aceita. 10 dias se passam. Daniel e seus amigos têm semblante saudável, mais forte que todos os demais. Impressionado, Aspenaz permite que continuem com sua dieta. Enquanto os dias passam, o Deus de Israel honra a fidelidade dos jovens. Eles se destacam no conhecimento, na literatura e na sabedoria. Em especial, a Daniel é concedido algo além: o dom de interpretar visões e sonhos. Ao final dos 3 anos de treinamento, os jovens são levados à presença do rei Nabucodonosor. O salão do trono é gigantesco, dourado, opulento. O rei os observa atentamente, faz perguntas, testa raciocínios. Ao final da audiência, levanta-se e declara: Em toda a minha corte, não há quem se compare a estes 4.
Eles são designados para cargos importantes. Daniel, em especial, ganha a atenção direta do rei. Mas a paz é breve. Uma inquietação abala o trono da Babilônia. Certa noite, Nabucodonosor acorda com o rosto coberto de suor. O coração acelera. Ele vira-se na cama, respira fundo, tenta lembrar. Mas o sonho se esvai como névoa. Algo perturbador permanece em sua alma. Ele chama os magos, encantadores e astrólogos. Tive um sonho que me perturba profundamente. Quero saber o que sonhei e o que significa. Os sábios se entreolham confusos. Diga-nos o sonho, ó rei, e nós o interpretaremos. Mas Nabucodonosor esbraveja. Recuso-me! Vocês devem me contar o sonho e sua interpretação. Se não o fizerem, serão cortados em pedaços e suas casas transformadas em montes de entulho. O medo se espalha como um incêndio. Nenhum homem pode ler a mente de outro. Nenhum sábio se atreve a falar. O rei, enfurecido, emite um decreto de morte a todos os sábios da Babilônia. Daniel, ao saber do decreto, procura Arioque, capitão da guarda encarregado das execuções. Por que tamanha pressa da parte do rei? Ao entender a gravidade do caso, Daniel pede tempo. Peça ao rei que me dê tempo. Ele se retira com seus amigos e juntos fazem o que sabem. Oram. De joelhos, clamam ao Deus dos céus. Ó Deus de meus antepassados, eu te louvo e agradeço, pois tu me deste sabedoria e poder. Me revelaste o que pedimos. Revelaste o sonho do rei. Naquela noite, Daniel tem uma visão. O mistério é desvendado. No dia seguinte, ele se apresenta a Arioque. Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me ao rei, e eu lhe interpretarei o sonho. O destino agora o chama ao salão de trono. Passos firmes, olhos resolutos. A multidão aguarda em silêncio. Diante de Nabucodonosor, Daniel não exalta a si mesmo. Nenhum sábio encantador, mago ou adivinho pode revelar este mistério. Mas há um Deus nos céus que revela os mistérios. E ali, naquele momento sagrado, o jovem hebreu começa a revelar o conteúdo do sonho que o rei havia esquecido. É uma estátua imensa com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. A respiração do rei para. Daniel segue. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Após ti surgirá um reino inferior, depois um terceiro, de bronze, e um quarto reino, forte como ferro. No final, virá um reino que Deus estabelecerá, um reino eterno que jamais será destruído. O trono de Nabucodonosor treme diante da grandeza da revelação. O rei se prostra diante de Daniel em admiração. Certamente o teu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel é promovido. Seus amigos recebem postos elevados na província. O nome do Deus de Israel começa a ecoar entre os muros da Babilônia. Mas no coração do rei, algo começa a mudar. O orgulho cresce e logo uma nova prova de fogo se aproxima. Os dias passam. O brilho dourado do trono babilônico reflete a vaidade crescente de Nabucodonosor. Ainda impressionado com a revelação do sonho, o rei se vê como centro de todo o poder. Apesar da advertência profética de que outros reinos viriam depois do seu, Nabucodonosor decide reescrever o próprio destino. Ele manda erguer uma estátua colossal, de 27 metros de altura, inteiramente feita de ouro,
da cabeça aos pés. Uma afronta direta à visão que recebera. A estátua é erguida na planície de Dura, como símbolo de sua glória eterna. Um decreto é emitido. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrem-se e adorem a imagem que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar será imediatamente lançado numa fornalha em chamas. A multidão se curva, músicos tocam, homens e mulheres se ajoelham como ondas que se dobram diante de uma tempestade. Mas 3 figuras permanecem de pé. Em meio à massa prostrada, Sadraque, Mesaque e Abednego desafiam o decreto real. A notícia chega rápido ao palácio. Conselheiros invejosos correm até o rei. Ó rei, tu disseste que todo aquele que não se prostrasse seria lançado na fornalha. Pois há judeus que não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que ergueste. Furioso, Nabucodonosor ordena que os 3 jovens sejam trazidos à sua presença. Seu olhar é sombrio. Ele tenta dar-lhes uma última chance. É verdade que vocês não adoram a minha imagem? Se agora se prostrarem, tudo ficará bem. Mas se não, serão lançados imediatamente na fornalha. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego respondem com coragem. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que ergueste. Silêncio. O trono treme de ira. O rei ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Soldados fortes amarram os jovens. A fornalha ruge como um monstro insaciável. Os homens que os lançam morrem com o calor, mas os 3 caem no fogo e não gritam. O rei se ergue de súbito. Seus olhos arregalam-se. Ele fala perplexo. Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Sim, ó rei. Mas vejo 4 homens desatados andando no meio do fogo e não se machucam. E o 4º homem tem a aparência de um filho dos deuses. Nabucodonosor se aproxima da fornalha e grita. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Eles saem. Suas roupas não estão chamuscadas. Nenhum fio de cabelo foi queimado. Nem cheiro de fumaça há neles. Os conselheiros observam, em silêncio e temor. O rei então declara diante de toda a corte. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Nenhum outro Deus é capaz de livrar assim. Eles são promovidos a cargos ainda maiores. Mas, no íntimo, o rei continua dividido entre o temor e a soberba. Uma luta interna começa a crescer. Certa noite, enquanto a cidade dorme, o rei tem outro sonho. Desta vez, é diferente. Ele vê uma árvore gigantesca que toca o céu e é visível até os confins da terra. Seus ramos alimentam e abrigam todas as criaturas. Mas um mensageiro celestial desce e grita. Derrubem a árvore, cortem seus galhos, espalhem seu fruto, mas deixem o toco com raízes, preso com ferro e bronze, que a mente humana lhe seja tirada e seja dado um coração de animal, até que reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. O rei acorda perturbado. Ele chama Daniel. O clima na sala é tenso. Daniel ouve o relato em silêncio. Ao final, fica atônito. Sua expressão muda. Nabucodonosor percebe.
Não tenhas medo de me dizer, Beltesazar, o que significa o sonho. Daniel respira fundo e responde: Ó rei, que este sonho se aplique aos teus inimigos. A árvore és tu. Cresceste e te tornaste forte. Tua grandeza chega até o céu. Mas serás expulso do meio dos homens, e viverás como os animais. Comerás capim como o boi, e isso durará 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. O rei se cala. Daniel, com compaixão, suplica: Ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e pratique a justiça. Talvez então prolongues a tua prosperidade. Mas o tempo passa e o orgulho vence. 12 meses depois, enquanto passeia no terraço do seu palácio, Nabucodonosor contempla a cidade. Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real? Com o meu poder e para a glória da minha majestade? Antes que termine a frase, uma voz ecoa dos céus: Ó rei Nabucodonosor, a tua autoridade real foi tirada de ti. No mesmo instante, ele enlouquece. É expulso do palácio. Vive nos campos, come como os bois. Seu corpo se molha com o orvalho. Seu cabelo cresce como penas de águia. Suas unhas como garras de ave. A glória do homem mais poderoso da terra é reduzida à humilhação. Ao fim dos 7 tempos, o rei ergue os olhos ao céu. A razão lhe volta. Ele se ajoelha e, com voz embargada, declara: Louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno. Ele humilha os que andam com orgulho. Restaurado ao trono, Nabucodonosor reconhece: há um Deus acima de todos os tronos da terra. Mas a Babilônia não permanecerá para sempre. Logo, outro rei surgirá, um que desprezará o sagrado e cujo fim será selado por uma mão invisível. O tempo passa. Nabucodonosor desaparece dos registros. O trono da Babilônia agora pertence a Belsazar, neto do antigo rei. Mas ao contrário do avô, que aprendeu a temer o Deus dos céus, Belsazar se entrega ao deboche, à arrogância e à idolatria desenfreada. É noite. O palácio se enche de música e vinho. Um banquete suntuoso é oferecido a 1000 nobres. Mulheres dançam. Sacerdotes pagãos entoam cânticos profanos. A atmosfera é de embriaguez e decadência. Em meio à euforia, o rei tem uma ideia macabra. Tragam as taças de ouro e prata tiradas do templo do Deus dos Hebreus em Jerusalém. Vamos brindar com elas. As relíquias sagradas que haviam sido consagradas ao Deus de Israel são agora profanadas em um ritual de escárnio. Belsazar ergue uma taça. As divindades de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Todos riem, bebem, celebram. Mas então, o salão mergulha num silêncio súbito e gelado. Uma mão surge, sem corpo. Apenas dedos luminosos e sobrenaturais que escrevem palavras flamejantes na parede do palácio, diante dos olhos de todos. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pânico. Os músicos cessam. As taças caem no chão. Belsazar empalidece. As pernas tremem. Os joelhos se batem. Ele grita: Chamem os magos, os adivinhos, os encantadores. Quem decifrar estas palavras será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro e será o terceiro no reino. Mas ninguém entende a inscrição. O mistério paralisa a corte. Até que a rainha-mãe, ouvindo a confusão, entra na sala e se dirige ao rei com reverência. Ó rei, não te perturbes.
Há entre nós um homem em quem habita o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu avô Nabucodonosor, ele revelou sonhos e mistérios. Seu nome é Daniel. Daniel é trazido. Agora mais velho, seu rosto carrega sabedoria e firmeza. Ele observa a cena, as taças no chão, o vinho derramado, a escrita flamejante ainda pulsando na parede. Belsazar tenta seduzi-lo com promessas. Se você interpretar estas palavras, será vestido de púrpura, receberá ouro e governará ao meu lado. Mas Daniel recusa. Podes guardar os teus presentes, dá os teus prêmios a outro. Ainda assim, lerei a inscrição e revelarei ao rei o que ela significa. O silêncio se aprofunda. Os olhos do salão se fixam nele. Ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor poder, glória e majestade. Mas quando ele se encheu de orgulho, foi derrubado. Tu, Belsazar, sabias de tudo isso, mas não te humilhaste. Pelo contrário, ergueste-te contra o Senhor do céu. Trouxeste as taças do templo para este banquete. Louvastes deuses que nada veem nem ouvem, mas ao Deus que te dá o fôlego, não glorificaste. Daniel aponta para a parede. Esta é a mensagem. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. A sentença está dada. Daniel se cala. Um calafrio atravessa a espinha dos presentes. Belsazar, atônito, ainda cumpre sua palavra. Manda vestir Daniel de púrpura, coloca ouro em seu pescoço e o declara o terceiro mais poderoso do reino. Mas já é tarde demais. Naquela mesma noite, enquanto o rei dorme embriagado e a cidade se afunda na arrogância, as tropas de Ciro, o persa, e Dário, o Medo, invadem a Babilônia pelas águas do rio Eufrates, desviadas em segredo. Sem resistência, os portões são tomados. Belsazar é assassinado e a Babilônia cai diante do novo império, o Império Medo-Persa. Daniel, agora com idade avançada, sobrevive mais uma vez à queda de um reino. Seu nome, sua fidelidade e sua sabedoria são reconhecidos mesmo sob a nova administração. Dário, o Medo, torna-se rei. E nele Daniel encontra favor. O novo rei organiza o império em 120 províncias, governadas por sátrapas, e escolhe 3 supervisores para coordená-los. Daniel é um deles. Mas rapidamente ele se destaca tanto que Dário considera colocá-lo sobre todo o reino. A inveja brota como erva daninha entre os outros oficiais. Eles tramam em segredo, mas não encontram falha alguma em Daniel. Nem corrupção, nem descuido, nem desvio. Nunca encontraremos nada contra ele, a não ser algo relacionado à lei do Deus dele. Assim, enganam o rei com bajulação. Ó rei Dário, vive para sempre. Propomos que estabeleças um decreto real. Durante 30 dias, quem orar a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O rei, lisonjeado, assina a lei sem saber o real alvo da conspiração. Daniel ouve o decreto, mas não muda nada em sua rotina. 3 vezes ao dia, como sempre, ele se ajoelha em seu quarto, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, e ora ao seu Deus. Espiões observam, correm ao rei com a acusação. Daniel, um dos exilados de Judá, não obedeceu ao decreto. Continua orando 3 vezes ao dia. Dário fica angustiado. Tenta encontrar uma forma de livrá-lo. Mas a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Ao cair da tarde, o rei, entristecido, ordena que Daniel seja levado. Teu Deus a quem serves continuamente te livrará. Daniel é lançado na cova dos leões.
Uma pedra sela a entrada. O rei passa a noite em claro, sem comer, sem música, atormentado. Ao amanhecer, corre até a cova. Daniel, servo do Deus vivo, conseguiu o teu Deus te livrar dos leões? E uma voz ecoa das profundezas. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Não me feriram, pois fui considerado inocente diante dele, e diante de ti também, ó Rei. Dário se alegra. Ordena que Daniel seja retirado, sem um arranhão. E os homens que o acusaram são lançados no lugar. E os leões os devoram antes mesmo de tocarem o chão. Dário escreve um novo decreto. Temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, seu domínio jamais terá fim. A fé de Daniel brilha mais forte do que nunca. Mas mesmo ele não imagina que, em breve, começará a enxergar visões além do seu tempo. Revelações apocalípticas que atravessam reinos e séculos. Os dias de ação e política ficam para trás. Daniel agora está com idade avançada. Os traços de juventude deram lugar a uma expressão sábia e serena. Ainda respeitado nos altos círculos do novo império, ele dedica suas noites à meditação, jejum e oração. Mas a paz que o cerca por fora contrasta com o que começa a acontecer dentro dele. Deus começa a revelar visões. Numa noite silenciosa, Daniel adormece em sua câmara. A cortina balança com o vento. Ele desperta com o coração acelerado. Acaba de testemunhar algo que palavras humanas mal conseguem descrever. Tive uma visão durante a noite. Vi 4 ventos do céu agitando o grande mar, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão, com asas de águia. Enquanto o observava, suas asas foram arrancadas. Ele foi erguido do chão e recebeu mente humana. O segundo parecia um urso, erguido de um dos lados, com 3 costelas entre os dentes. Foi dito a ele: levanta-te e devora muita carne. O terceiro era como um leopardo, com 4 asas nas costas e 4 cabeças. E o domínio lhe foi dado. Mas o quarto era diferente, terrível, espantoso, muito forte. Tinha dentes grandes de ferro, devorava e despedaçava, e o que sobrava pisava com os pés. Era diferente de todos os anteriores, com 10 chifres. Enquanto Daniel observava os chifres, surge outro, pequeno, que derruba 3 dos primeiros. Tinha olhos como os de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, foram colocados tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã pura. Seu trono era chamas de fogo. Um rio de fogo fluía diante dele. Milhares o serviam, milhões estavam diante dele. Os livros foram abertos. Daniel contempla a cena com temor. O pequeno chifre continua a proferir palavras contra o Altíssimo. Mas, então... Vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Aproximou-se do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. A ele foi dado domínio, glória e um reino eterno. Daniel desperta suando, cai de joelhos, sua mente está perturbada, seu espírito aflito. Mas Deus não terminou. Outra noite, mais uma visão. Desta vez, em forma de símbolo e conflito. Ele vê um carneiro, com 2 chifres altos, um mais alto que o outro. Ele corre para o oeste, norte e sul. Nenhum animal pode resistir. Mas então,
surge um bode do oeste, com um chifre notável entre os olhos. Ele voa pela superfície da terra, sem tocar o chão. Com fúria, atinge o carneiro e o destrói. O bode cresce em poder, mas seu grande chifre se quebra. Em seu lugar, surgem 4 chifres menores. E, de um deles, aparece um pequeno chifre, que cresce poderosamente. Lança por terra o exército dos céus, derruba estrelas, profana o santuário, põe fim ao sacrifício diário e prospera, mesmo em rebelião. Daniel ouve uma voz perguntar: Até quando durará essa visão? Até quando será permitido que o santuário e o exército sejam pisoteados? E a resposta vem: Até 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Daniel desperta novamente, exausto. Por dias fica doente, chocado com o que viu. Nenhuma dessas visões é clara de imediato, mas o Espírito de Deus começa a dar discernimento. Algum tempo depois, já sob o reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel mergulha nas Escrituras. Ele lê os escritos do profeta Jeremias. Descobre que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. A revelação o comove profundamente. Ele se veste de pano de saco, cobre-se de cinzas e ora com fervor. Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam. Pecamos, cometemos iniquidades, fomos rebeldes. Não obedecemos aos teus servos, os profetas. A ti pertence a justiça, mas a nós, a confusão do rosto. Perdoa-nos, Senhor. Inclina os teus ouvidos e ouve. Enquanto ora, uma figura resplandecente aparece diante dele. É o anjo Gabriel, enviado com uma resposta divina. Daniel, vim agora para dar-te sabedoria e entendimento. Desde o princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te informar. Tu és muito amado. Gabriel revela a profecia das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua cidade santa, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Daniel ouve com atenção. Gabriel continua. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois será morto o ungido, e não estará mais. A cidade e o santuário serão destruídos. Um povo de um príncipe que há de vir virá como uma inundação. E até o fim haverá guerra e desolações. Daniel anota tudo, mas seu coração se agita. Os números, os tempos, os eventos, tudo aponta para algo muito além de sua era. Ele vê, ainda em visão, um tempo de angústia que virá sobre o povo de Deus. Mas também houve uma promessa. Os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça como as estrelas para sempre. Mais uma vez, Daniel acorda. A janela do seu quarto filtra a luz pálida da madrugada. Ele se senta, envolto em silêncio. Seu rosto carrega as marcas de quem viu o invisível. Seus olhos, a profundidade de quem atravessou o tempo. Mas uma última visão ainda se aproxima. Uma batalha cósmica entre os anjos de Deus e as forças do mal. A revelação final, que encerrará seu chamado profético e selará as palavras até o tempo do fim. Daniel está à beira da última grande revelação de sua vida. Já idoso, carrega sobre os ombros o peso dos reinos que testemunhou ruir, dos reis que aconselhou e das visões que mudaram sua alma. Mas agora, o que verá transcende impérios. Deus o transportará às batalhas invisíveis, ao tempo do fim, onde nações, reis e potestades se entrelaçam sob a supervisão divina. No 3º ano do reinado de Ciro,
rei da Pérsia, Daniel entra em jejum. 3 semanas inteiras sem vinho, carne ou perfumes. O fardo da profecia consome seus dias. No 24º dia, ao lado do rio Tigre, ele ergue os olhos. E então, o tempo parece parar. Vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro da região de Ufaz. Seu corpo era como o berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o rugido de uma multidão. Os homens que estavam com ele fogem aterrorizados. Daniel cai com o rosto em terra, sem forças. Mas o ser celestial toca nele e o ergue com suavidade. Daniel, homem muito amado, presta atenção às palavras que vou te dizer. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a buscar entendimento, tuas palavras foram ouvidas. Mas então, a revelação, houve guerra no plano espiritual. O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. A cortina do invisível se abre. Anjos e potestades travam batalhas que moldam o curso da história. Daniel vê além dos exércitos humanos. Vê as forças que operam por trás dos reinos. O mensageiro celestial continua. Agora volto para lutar contra o príncipe da Pérsia. Depois virá o príncipe da Grécia. Mas antes quero te revelar o que está escrito no livro da verdade. E então começa a mais longa e detalhada profecia já dada a um homem. Daniel ouve sobre reis da Pérsia, sobre a ascensão de um poderoso rei da Grécia, Alexandre, o Grande, cuja morte precoce dividirá seu império em 4. Desses, 2 se destacarão: o rei do sul e o rei do norte. Suas guerras, alianças e traições se desenrolam diante de Daniel como cenas de um futuro ainda não vivido. O rei do norte se exaltará, profanará o templo, abolirá o sacrifício diário e colocará a abominação desoladora. Seduzirá com lisonjas os que violam a aliança, mas o povo que conhece ao seu Deus mostrará força e resistirá. A visão acelera. Daniel vê perseguições, mártires, falsos pactos de paz, intrigas palacianas e um governante arrogante que se exaltará acima de todos os deuses. Exaltará a si mesmo acima de tudo que é chamado Deus. Honrará um Deus estranho com ouro, prata e pedras preciosas. Agirá contra fortalezas poderosas com um Deus estranho. Mas sua queda será repentina. Chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Daniel respira com dificuldade. A magnitude do que vê ultrapassa sua capacidade humana. Mas a revelação não terminou. O mensageiro fala do fim dos tempos. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, teu povo será liberto, todo aquele que for achado inscrito no livro. E então, o sussurro da eternidade. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento. Os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, para todo o sempre. Daniel treme. Seu rosto se volta para o chão. Mas outra vez é tocado com ternura. O mensageiro encerra. Vá, Daniel. Estas palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Daniel tenta entender tudo o que ouviu, mas a resposta é direta. Segue o teu caminho. Tu descansarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Silêncio. A cena se encerra com Daniel em seu aposento, olhando o horizonte da Babilônia,
que já não pertence mais a reis gloriosos. Seus olhos, agora cansados, contemplam um tempo distante, um tempo em que reis e reinos cairão, mas a rocha eterna triunfará. Na parede, as sombras do pôr do sol dançam. Daniel se ajoelha uma última vez, sussurrando: Teu reino é eterno, ó Senhor, e teu domínio não terá fim. Assim termina a jornada do profeta fiel, do exilado que se recusou a contaminar-se, do sábio que decifrou sonhos e viu o invisível, do servo que orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte.